O servo sofredor de Isaías 53. Já sabemos há muito que o Jesus romano do cristianismo é bem diferente, se não mesmo antagônico, ao de Yeshua HaMashiach, hebreu de Israel. Todavia, a vida de ambas as personagens vieram ao conhecimento geral da humanidade através da mesma fonte, os escritos apostólicos, vulgarmente conhecidos como Novo Testamento. Por haver uma relação direta e inquestionável entre a pessoa de Yeshua e as profecias messiânicas do Antigo Testamento, os anti-messiânicos têm levado a cabo diversas tentativas para provar que tais profecias não foram cumpridas em Yeshua e que tais associações são nada mais, nada menos que a demonstração de falta de conhecimento da língua hebraica. Nada disso nos surpreende, pois há muito que está profetizado que a apostasia governaria o mundo nos últimos tempos. Antes de iniciar, vamos ler algumas passagens para reflexão. Romanos 10:19. Mas digo, porventura, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Romanos 11:25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ainda antes de prosseguirmos, é necessário fazermos aqui uma diferenciação crucial. Yeshua não é o Jesus romano. Ele não é parte de uma trindade e nem o Deus Filho romano, herdado do paganismo. Yeshua é o Messias, o verdadeiro Messias judeu de Israel, que está sentado à direita do Pai há 2000 anos. Com isso em mente, prosseguiremos para os seguintes esclarecimentos. A análise que se segue vem em resposta a certos argumentos utilizados por antimessiânicos, anteriormente seguidores de Yeshua, mas que deixaram de crer que Yeshua é o Messias de Israel e consideram que afinal o Messias ainda não veio. O nosso propósito não é criticar ou atacar tais indivíduos, pois é necessário que eles também se manifestem para que tudo seja cumprido. Provavelmente muitos deles até são sinceros e são apenas canais de difusão de confusão, talvez mesmo sem se aperceberem, pois segundo eles, a intenção não é destabilizar ou afastar as pessoas da fé, mas sim unicamente harmonizar o texto sagrado e procurar uma prática mais de acordo com as escrituras sagradas. Por outro lado, o nosso propósito é unicamente demonstrar que Yeshua é realmente o Messias. Isaías 53 sempre foi um texto considerado por unanimidade como concernente ao Messias. Hoje em dia, como o conhecimento se multiplicou e por cada vez mais pessoas acreditarem que Yeshua é o Messias, tem-se notado um certo desconforto entre alguns meios judaicos e principalmente entre os grupos anti-messiânicos por constatarem que o Messias do cristianismo tem inúmeras características do Messias que é esperado pelo judaísmo. Segundo os antimessiânicos, o servo sofredor de Isaías 53 refere-se a Israel, pois o mesmo Isaías identifica o servo de Elohim como sendo Israel. E outros textos das Sagradas Escrituras demonstram que o servo é de fato Israel. Vejamos. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, somente de Abraão, meu amigo. Isaías 44:1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Isaías 44:21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Isaías 45:4. Por amor de meu servo Jacó de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Jeremias 30:10. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz Yahua, nem te espantes, ó Israel,
porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Jeremias 46, 27. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sosseguará, e não haverá quem o atemorize. Ezequiel 28, 25. Assim diz Yahweh Elohim: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, eu me santificar entre eles e perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo a Jacó. Os anti-messiânicos chegam mesmo a ser ousados ao considerarem que os crentes em Yeshua dão um tiro no próprio pé ao recusarem-se a aceitar que o servo não seja Israel, quando os próprios escritos apostólicos frisam que Israel é chamado de servo por Miriam, mãe de Yeshua, em Lucas 1,54. Lucas 1,54. E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. É por demais evidente que todas as referências citadas demonstram que o termo servo neste contexto se aplica a Israel. Todavia, existem outras figuras que são identificadas como servo no Tanar, como foi o caso de Moisés ou Davi. Mesmo Isaías alude a uma figura que não poderá ser Israel, conforme o texto de Isaías 49:5. Isaías 49:5. E agora, diz Yahweh, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos de Yahweh serei glorificado, e o meu Elohim será a minha força. Neste último versículo, vemos que a figura do servo não é Israel, pois este servo é criado com o propósito de fazer retornar Jacó. Os antimessiânicos poderão alegar que a referência do servo é a Isaías, mas o versículo 6 que se segue demonstra que Isaías não poderá ser tal personagem, mas que essa figura é sim uma referência ao Messias. Isaías 49:6. Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Israel é, na verdade, diversas vezes identificado como servo, mas não sempre. E Isaías 53 é um dos exemplos em que o servo referenciado aponta, como veremos, para outra figura que não o povo de Israel. Quem é o servo sofredor de Isaías 53? Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Tendo em conta o que foi avançado no ponto anterior, de que o servo sofredor é o povo de Israel, analisando este versículo de Isaías 53, esse argumento depara-se com o primeiro problema. O povo de Israel morreu pela transgressão do meu povo? Seguindo esse raciocínio, então morre por si mesmo? Não faz qualquer tipo de sentido. Ele, o servo, foi atingido por causa da transgressão de Israel. Mesmo Ramban e muitos outros rabinos, como Abarvanel, concordam que esta é uma passagem explicitamente messiânica. Isaías 53:9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Aqui deparamo-nos com outro problema. Porventura todo o povo de Israel foi sepultado com os ímpios? Porventura o povo de Israel nunca cometeu injustiça? Porventura nunca se achou engano na boca do povo de Israel? O povo de Israel, tanto a casa de Judá como a casa de Israel, tem a sua história manchada com episódios de rebeldia e de iniquidade. Como é que o texto pode ser uma referência a Israel, se o texto diz-nos que este servo nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca? Isaías 53:10. Todavia, a Yahweh agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Porventura o Eterno colocará a alma do povo de Israel como expiação do pecado? Como é fácil perceber, esta passagem fala explicitamente de uma pessoa física. Isaías 53:11.
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. De modo algum, todo o povo de Israel é justo. O Eterno chama o servo de justo, e ainda diz que ele justificará a muitos, numa clara referência a um sacrifício expiatório, pois ele, o Messias, levaria as iniquidades do povo sobre si. Posto isso, fica claro aquilo que os principais rabinos de Israel já viram. Essas passagens de Isaías 53 falam explicitamente do Mashiach ben Yosef, filho de José, o servo sofredor que, segundo Ramban, viria se o povo de Israel não fosse justo. O servo sofredor de Isaías 53 é inocente e sem pecado, e não tinha cometido iniquidade, nem houve engano na sua boca. Em contraste, Isaías descreve Israel como uma nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Isaías 1:4. O servo sofredor de Isaías 53 mostra que o servo não foi estimado por Israel. Não havia nada nele que nos agradasse. Já Israel diz que si mesmo como povo diariamente nas suas orações. Louváveis são aqueles que habitam em tua casa, que eles possam sempre te louvar. Selá, louvável é o povo. Para quem isto é assim, louvável é o povo cujo Deus é o Senhor. O Sidur Artiscroll. O servo sofredor de Isaías 53:8 sofre a pena da transgressão, no lugar do meu povo, Israel, a quem a maldição era devida. Este não pode ser Israel. O servo sofredor morre, é sepultado e é chamado de rico na sua morte, versículo 9, e a nação de Israel nunca morreu ou foi enterrada. O servo sofredor de Isaías 53 serve como uma oferta pela culpa, em hebraico Hashem. Pode o sofrimento de uma nação pecadora servir para expiar os seus próprios pecados, e muito menos os pecados de outras nações? Não. O servo sofredor de Isaías 53 não é o povo de Israel. O servo sofredor de Isaías 53 é Yeshua, o filho unigênito de Yahweh, o filho do único Elohim verdadeiro que habita na luz inacessível. Em Deuteronômio 18, começamos a desenvolver os identificadores do Messias nas profecias. Deuteronômio 18, versículos 15 a 19. Yahweh, teu Elohim, te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste a Yahweh, teu Elohim, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz de Yahweh, meu Elohim, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então Yahweh disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Vemos que, logo após o estabelecimento do pacto entre Yahweh e Israel, foi profetizado que um profeta viria e que seria como Moisés. Nós também percebemos, através de Êxodo 19:24 e Jeremias 31:31, sobre o que o Moisés se referia ao dizer que o profeta seria como ele. Este profeta deveria ser um israelita, renovar a aliança entre Elohim e seu povo, revelar o real sentido da Torá de Elohim, seus estatutos que seriam escritos em seus corações, ao invés de tábuas de pedra, e servir como uma aliança pelo povo, interceder entre Elohim e o seu povo, receber diretamente a palavra de Elohim, do próprio Elohim, e ensinar ao povo. Libertar o povo de Elohim da escravidão. Além disso, vimos que o estabelecimento de uma aliança com Elohim envolvia um sacrifício, uma refeição sacrificial. Os líderes do povo de Elohim seriam levados a uma montanha e veriam a glória de Elohim. Assim, desde o início da nação de Israel no Sinai, que há uma expectativa inerente de alguém que viria a ser o sucessor de Moisés. Ao compreender a importância de Moisés para o povo de Israel e o seu papel na história, nós sabemos que esse profeta não seria uma pessoa insignificante. Os antimessiânicos acreditam que esta profecia, dada por Moisés, foi cumprida por Josué e pelos outros profetas de Israel. Mas embora esses indivíduos realmente tenham recebido a palavra de Elohim e tenham proclamado ao povo de Israel, é bem difícil concordar que fosse a esses que Moisés se referia quando fez essa profecia.
Vemos que as palavras de Moisés exigem um cumprimento mais específico num único indivíduo, sendo que todos os profetas seriam uma sombra desse indivíduo, que desempenharia um papel muito semelhante ao de Moisés. E isto levou alguns estudiosos eruditos judeus a verem claramente que esta passagem se refere especificamente ao Messias. As referências a este servo estão também em Isaías 52. Isaías 52, versículos 13 a 15. Vê, o meu servo procederá com prudência, ele deverá ser exaltado e enaltecido, e ser muito elevado. Como muitos ficaram espantados contigo, seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer homem, e seu aspecto mais do que os filhos dos homens. Por isso ele aspergirá muitas nações, os reis fecharão a boca diante dele, pois o que não tinha foi dito a eles, eles verão, e o que eles não tinham ouvido, eles vão acreditar. Os textos de Isaías 52 e 53 estão repletos de profecias messiânicas. Este significado messiânico é reconhecido por estudiosos judeus no Talmud. Abaixo estão alguns de seus comentários. Devemos também notar que, enquanto Isaías 53 mostra claramente o Messias como humilde, aflito, rejeitado pelos homens e sendo cortado na terra dos viventes, Isaías 52:13 mostra claramente o Messias como sendo exaltado. Podemos ver, a partir dessas descrições opostas do Messias, na mesma passagem das Escrituras, o motivo pelo qual os rabinos desenvolveram a noção de dois Messias. Isaías 53 é usado para descrever o Messias sofredor, que tem sido chamado de Mashiach ben Yosef, Messias filho de José. Isaías 52 é interpretado como uma referência ao Messias vitorioso, que é chamado o Mashiach ben Davi, Messias filho de Davi. O importante, porém, é notar que se trata exatamente do mesmo contexto, pois Isaías 53 é a continuação de Isaías 52 e, portanto, refere-se ao mesmo Messias e não a dois. Um Messias que, embora tenha inicialmente se manifestado humilde e tenha vindo montado num jumentinho, como um servo sofredor que foi morto no final dos dias. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Por seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, pois ele carrega as suas iniquidades. Portanto, eu vou separar para ele uma porção com os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, e ele levou o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores, como nos diz Isaías 53. O importante a notar é que todo este louvor e exaltação que o Eterno o coroa acontece depois da sua morte física, o que explica perfeitamente a citação de Isaías 52, exaltando o Messias. O que os rabinos antigos diziam a respeito do servo sofredor de Isaías 53? A interpretação rabínica moderna e também antimessiânica dos dias de hoje defende, como já vimos, que Isaías 53 se refere a Israel, mas isso não é o que rabinos antigos pensavam, pois os mesmos interpretavam Isaías 53 como sendo concernente ao Messias. Vejamos alguns depoimentos. Rabino Moshe Alshesh, 1508 a 1600. Nossos sábios rabinos, como uma só vez, aceitam e afirmam, em comum opinião, que o profeta discursa sobre o Messias em Isaías 53 e nós devemos aderir ao mesmo ponto de vista. O rabino Yafet Ben Ali, segunda metade do século X, sobre Isaías 53. Quanto a mim, eu vou considerá-lo como aludindo ao Messias. Rabino Abraham Farizol, 1551 a 1526. Diz, neste capítulo, sobre Isaías 53, parece haver umas semelhanças e alusões consideráveis ao ministério do Messias e aos eventos que são aplicados para ter acontecido com ele, de modo que nenhuma outra profecia se encontra que se lhe aplique tão bem como tal. Este capítulo deve ser encarado como representante a ele. Targum Yonatan dá introdução em Isaías 52:13. Eis meu servo, o Messias. Gersonides, em Deuteronômio 18:18. De fato, o Messias é tal profeta, pois se indica
no Midrash, no verso: Eis meu servo, Isaías 52:13. Midrash Tanshuma: foi exaltado acima de Abraão, exaltado acima de Moshe, e ainda mais exaltado do que os arcanjos. Isaías 52:13. Yalkut Shimoni, atribuído ao Rabi Simeon Cara, do século XII. Em Zacarias 4:7, o rei Messias é maior que os patriarcas, porque é dito: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Isaías 52:13. Maimônides escreveu ao Rabi Jacob Alfajumi: do mesmo modo está em Isaías que Messias apareceria sem reconhecer um pai ou uma mãe, pois foi crescendo como renovo perante ele e como raiz que sai de uma terra seca. Isaías 53:2. O rabino Nahaman diz: a palavra homem na passagem, um homem que seja a cabeça da casa de seu pai, Números 1:4, alude ao Messias, o filho de Davi, porque está escrito: eis o homem cujo nome é Tzemar, renovo, onde no Targum Yonatan interpreta: eis o homem, o Messias, Zacarias 6:12, e assim é dito: homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Talmud Sanhedrin 98b. Messias, qual é o seu nome? Os rabinos dizem: leproso, aquele da casa de estudo, Rabino Yehudá Hanassi, o autor do Mishnah. Seus alunos disseram o nome do Messias: é Rolaha, o enfermo, porque diz: certamente carregou nossas enfermidades. Isaías 53:4. Pessikita Rabat, sobre Isaías 61:10. Os mundo dos patriarcas, um dia no mês de Nissan, levantar-se-ão e dirão ao Messias: Efraim, nosso justo ungido, embora nós sejamos seus avós, contudo você é maior do que nós, porque você carregou os pecados de nossos filhos, porque diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículos 4 e 5. Rabino Shimon ben Yohai, do segundo século. Zohar, parte 2, página 212a e 3, página 218a. Há no jardim do Éden um palácio chamado o Palácio dos Filhos da Enfermidade. Este é o palácio que o Messias entra e chama sobre si cada doença, cada dor e cada castigo de Israel. Então todos vêm e caem sobre ele. E assim tirou o peso de Israel e os levou sobre si mesmo. Não havia nenhum homem capaz de carregar a punição de Israel por causa das transgressões da lei. Este é aquele do que é escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si. Isaías 53:4. Enquanto lhe dizem: o Messias da miséria de Israel em seu cativeiro e daqueles infiéis entre eles que não atenderam em conhecer seu Senhor. Ele, o Senhor deles, o Messias, levanta sua voz e chora pelas iniquidades e infidelidades deles, e assim escreve-se: ele foi ferido por causa de nossas transgressões. Isaías 53:5. Midrash, em Ruth 2:14. É discurso do rei Messias: venha em direção, isto é, próximo ao trono. Coma do pão, isto é, o pão do reino. Isso alude a o pão da aflição, enquanto é dito: mas foi ferido por causa das nossas transgressões, afligido por causa das nossas iniquidades. Isaías 53:5. Disse o rabino Elias de Vidas: o significado de foi ferido por causa de nossas transgressões, afligido por causa de nossas iniquidades é: desde que o Messias carrega nossas iniquidades que produzem suas aflições, consequentemente, aqueles que não admitem que o Messias sofra por nossas iniquidades, então devem eles mesmos sofrer por causa delas. Rabino Yosef Galileu,
Vem aprender os méritos do rei Messias e a recompensa do justo. Considere quantas mortes levou sobre si, de sua própria geração, e sobre daqueles que o seguiram até o fim de todas as gerações. Qual atributo é maior, o atributo da bondade ou o atributo da vingança? Respondeu: o atributo da bondade é maior e o atributo da vingança é menor. Quanto mais então o rei Messias, que resiste às aflições e às dores por causa de nossas transgressões. Pois se escreve, foi ferido, e justificam todas as gerações. Este é o significado da palavra. Mas Adonai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Vemos assim que Isaías 53, como sendo um texto messiânico, não é, de todo, um conceito estranho para o judaísmo rabínico. Infelizmente, na obsessão que os atuais rebes têm em se diferenciar do cristianismo, acabam por negar os seus próprios testemunhos, ou os testemunhos daqueles que são para si uma referência, os sábios, entre aspas, do Talmud.